Uma nação, o Brasil, por exemplo, só estará livre desse vírus, né, o coronavírus aí, tá, é quando um certo número de pessoas forem infectadas e criar anticorpos. Todo mundo diz, é quase unanimidade, né, que 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados. E a partir desse momento é que nós podemos praticamente dizer que ficamos livres do vírus, tendo em vista esse percentual grande de pessoas ter conseguido anticorpos. Agora, a questão do vírus, te lamento os mortos, mas nós temos que ter coragem para enfrentar. É como digo, desde há 60 dias, é como uma chuva, você está aí fora, você vai se molhar. Ninguém contesta que por volta de 70% da população vai adquirir o vírus. Em 3 ocasiões, em março, abril e maio de 2020, o presidente Jair Bolsonaro expôs o que pensava sobre como o Brasil estaria livre da pandemia. Seria quando a imensa maioria das pessoas estivesse infectada pelo novo coronavírus, o que é conhecido como imunidade coletiva, o que muitos denominam imunidade de rebanho, tese que foi amplamente defendida por conselheiros do presidente, como o ex-ministro Osmar Terra. Àquela altura, o debate era quente. Até a Inglaterra testava essa estratégia que não deu certo. O volume de mortes associado seria tremendo. Foi quando os ingleses perceberam que a maneira certa de obter esse tipo de imunidade seria por meio da vacina. Aqui no Brasil, no entanto, o cerne do discurso da maior autoridade do país se manteve inalterado. Tenho sentimento com todos que morreram, mas superdimensionado. Tudo agora é pandemia. Quer acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. O idiota que está dizendo, dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpo. Para que tomar vacina de novo? Essas duas falas de Bolsonaro foram dadas em novembro e dezembro de 2020, semanas antes do início da vacinação. Tanto nas primeiras, que você ouviu logo na abertura do podcast, quanto nessas últimas, o número de mortes por Covid, agora perto de 500 mil, estava em trajetória de alta. E todas elas compõem uma investigação solicitada pela CPI da Covid ao Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP. Esse estudo tem 200 páginas e aponta, segundo os pesquisadores, por meio de atos do governo e ações do presidente, que o Palácio do Planalto adotou como estratégia o conceito da imunidade coletiva por meio da infecção, não da vacina. O presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigação de uso de máscaras no comércio, em escolas, igrejas e templos. De que forma os pesquisadores concluíram que houve uma estratégia intencional de disseminar o vírus no Brasil? Quais são os elementos que apontam para essa direção? E até que ponto essa constatação permite aferir ou não quantas vidas poderiam ter sido salvas se a estratégia fosse diferente? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o diretor do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, o professor Fernando Ait. Fique com a gente. Professor Fernando Ait, qual foi a metodologia desse estudo que vocês fizeram na USP, indicando que houve uma ação intencional do governo em prol da disseminação do vírus no Brasil? Bem, esse estudo ele se inicia, ele é uma parte de uma pesquisa maior intitulada Mapeamento das Normas Jurídicas do Estado Brasileiro em resposta à Covid-19 no Brasil, né? E a gente iniciou essa pesquisa assim que foi decretada a Emergência Nacional de Saúde Pública em fevereiro ainda de 2020, né? A partir de então a gente começou a coletar sistematicamente todas as normas jurídicas publicadas pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal em resposta à Covid. Então, a gente criou alguns indexadores para buscar no Diário Oficial
e coletamos absolutamente todo o ato normativo dos mais variados tipos, leis, decretos, portarias, resoluções, instruções normativas que eram publicados pela União e pelos estados ao longo do ano. Essas normas eram tratadas e foi sendo alimentado um banco de dados que nós criamos com elementos característicos essenciais de cada norma jurídica aprovada, né? Então essa foi a base. No decorrer do ano, mais ou menos em agosto, começou a ficar muito claro para a gente, pelos atos normativos que estávamos avaliando, que a estratégia da União, né, ela era uma estratégia muito peculiar e diferente de tudo que estava sendo feito no mundo inteiro e do que era preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Ela era uma lógica que apontava sempre no sentido de uma ampla abertura econômica, de uma minimização dos efeitos da pandemia no Brasil e de considerar irrelevante as medidas não farmacológicas que eram preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, como máscara, distanciamento social e etc. Encare o vídeo como o vírus, como uma realidade. 70% vai ser infectado. Para que levar o terror junto ao povo? É a vida, pô. Não faça um teatro em cima disso. Leve coragem ao povo a enfrentar o problema. Porque vai ser muito pior se continuar nessa atual política que está aí. Fecha tudo, fique em casa. E aí, então, a gente criou a hipótese que essa nos parecia, então, a política federal de combate à pandemia, o que era extremamente sério, principalmente porque as mortes iam se avolumando em ritmo cada vez maior. E, a partir daí, inserimos mais 2 elementos de coleta de dados relacionados à União. Um, que é o que a gente chama de atos de governo, não necessariamente normativos, né, mas atos de gestão, como comunicação social, licitações públicas, preparação orçamentária, repasses orçamentários, entre outros atos típicos de governo. E outra fonte de informação que a gente passou a coletar também para entender melhor essa política federal de combate à pandemia eram as falas e as comunicações feitas pelo presidente da República relacionada à Covid e à pandemia. Agora, doutor, lá no começo da pandemia, outros países chegaram a apostar nessa estratégia da imunidade de rebanho, como o Reino Unido, como a Suécia, mas depois se viram obrigados a mudar de estratégia, né, diante da elevação do número de casos. Em que momento ficou claro que essa estratégia não era a mais adequada e em que momento a OMS começou a preconizar isso oficialmente? Olha, foi rápido, né? A OMS... ela deu uma patinada, inclusive ela é muito criticada por isso no início da pandemia, chegou a questionar até a eficácia das máscaras, né? E mantinha a ideia da cloroquina em aberto. Mas isso não durou mais do que 2 meses. A partir de maio, a gente já começa a ter um conjunto expressivo de recomendações técnicas da Organização Mundial de Saúde, preconizando distanciamento social, preconizando uso de máscaras e colocando em dúvida a eficácia e a propriedade do uso de medicamentos off-label para o combate ao coronavírus, como a hidroxicloroquina, a cloroquina e a ivermectina. E pouco depois, em julho, a OMS já definitivamente, a partir dos resultados, foi da maior pesquisa já feita sobre um medicamento no mundo, que foi sobre a cloroquina, a OMS já teve certeza de que a cloroquina não só não tinha qualquer eficácia comprovada
com relação à Covid, como podia provocar efeitos colaterais sérios relacionados a problemas cardíacos. Então, rapidamente, eu estou falando aqui, desde maio, a gente já sabe, já tem consenso científico sobre as medidas não farmacológicas, e em julho, agosto, a gente já tem consenso científico global sobre a não propriedade do uso off-label desses medicamentos que são usados no Brasil até hoje, nesse eufemismo chamado de tratamento precoce, né? Agora, aqui no Brasil, na avaliação dos senhores, a aposta nessa imunidade coletiva sem o uso da vacina continuou mesmo depois do avanço dos estudos, das novas diretrizes da OMS. Qual é a base para essa afirmação? Olha, com base em múltiplos atos normativos, com base em múltiplas falas do próprio presidente da República, atos do presidente da República e atos de governo que não incentivavam e até iam contra o que era preconizado pelas melhores evidências científicas na época, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, que é o uso de máscaras. Houve a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 14.019, e a Lei 14.019 ela é de julho, né? Quando já estava mais do que evidente que distanciamento social, evitar aglomeração e usar máscara eram as melhores medidas não farmacológicas para conter a pandemia. O Congresso Nacional aprovou a Lei 14.019, instituindo obrigatoriedade do uso de máscara em estabelecimentos comerciais e industriais, em templos religiosos, em escolas e em demais locais fechados, onde poderia haver reunião de pessoas, né? E o presidente da República, pela mensagem 374, vetou 25 dispositivos dessa lei, dizendo que poderiam incorrer em violação de domicílio ou limitação indevida da liberdade individual. Mas a questão é que eu não posso usar a liberdade individual ou a ideia de inviolabilidade de domicílio para poder ser um propagador de uma doença transmissível, né? E aí o presidente veta o uso de máscaras nesses estabelecimentos, inclusive vetando os dispositivos do Congresso Nacional que impunham penalidades a quem não usasse máscara, a quem promovesse aglomeração e não respeitasse o distanciamento social. Bolsonaro também vetou a obrigação de o poder público distribuir máscaras de graça para a população pobre e fazer campanhas sobre a necessidade da máscara. Felizmente, o Congresso Nacional derrubou esses vetos e manteve a obrigatoriedade do uso de máscara em nível nacional e a possibilidade de estados e municípios adotarem essas medidas. Um outro exemplo que também é muito importante de destacar é o governo federal, né? Já se sabia, principalmente por causa da situação econômica no Brasil, que já era muito ruim antes da pandemia, né? Que muitas pessoas iam ter dificuldade em ficar em casa, em praticar o distanciamento social por conta da necessidade de trabalho, principalmente os trabalhadores informais. O governo federal não fez nada até ser pressionado fortemente pelo Congresso, que aprovou o auxílio emergencial, que possibilitou, então, né, inicialmente, num valor de R$600, e que possibilitou, de fato, manter as pessoas em casa naquele início da pandemia, e isso fez a curva de infecções e óbitos no Brasil baixar significativamente. Mas o auxílio emergencial não foi apoiado pelo governo num primeiro momento e foi colocado goela abaixo do governo pelo Congresso Nacional. E depois, quando o governo federal percebeu que isso resultava
em benefícios políticos de popularidade, ele fingiu que a ideia tinha sido dele, que ele que tinha adotado o auxílio emergencial. E eu estou falando só em atos normativos, vetos do governo. Tudo isso foi acompanhado por falas, né, do presidente da República em lives, em entrevistas no Cercadinho, em eventos que promoviam aglomeração e que sempre induziam as pessoas a acreditar que o uso de máscara era desnecessário, que o distanciamento social e evitar aglomeração eram desnecessários. E uma outra medida, só para terminar, né? Também o governo federal, por mais de uma vez, foi ao Supremo Tribunal Federal questionar a autonomia de estados e municípios para adotar medidas de controle sanitário relacionadas a distanciamento social, atividades essenciais e etc. Vai ser uma desgraça. O que poderemos ter brevemente? Invasão ao supermercado, fogo em ônibus, greves, piquetes, paralisações. E essas medidas, então, foram reconhecidas como legítimas pelo Supremo Tribunal Federal e até hoje o presidente fica usando um discurso que é mentiroso, que o Supremo Tribunal Federal proibiu a União de legislar sobre Covid-19 no Brasil. O Supremo nunca disse isso. O Supremo apenas, provocado pela União, disse que os estados e municípios também têm liberdade e autonomia para legislar com medidas sanitárias contra a Covid, caso a União não o faça. E como a União não vem legislando adequadamente sobre o controle da Covid no Brasil, sobrou para estados e municípios fazerem isso. Inclusive, vale a observação, né, doutor, que são realmente muitos exemplos e no estudo completo vocês fizeram uma linha do tempo com 250 itens. E esses exemplos estão todos lá desde o começo da pandemia até o dia 27 de maio, que foi quando a Advocacia Geral da União entrou com essa ação que o senhor citou, questionando, né, as medidas de lockdown e toque de recolher. E o estudo está na rede, né, Carol? Então, para quem quiser acessar esse estudo na íntegra, também pode acessar na internet, tá fácil. Exatamente. Agora, doutor, vocês deixam bem claro no estudo que é um estudo sobre a intencionalidade das ações, né? A conclusão de vocês é que houve, de fato, deliberadamente uma política de Estado, uma política de governo para que houvesse uma tentativa de imunidade de rebanho por contágio. É possível quantificar isso no sentido das consequências? Quantas mortes poderiam ter sido evitadas? É possível fazer essa correlação de fatos com base nesse estudo ou não? Olha, o nosso estudo não entra nesse detalhe. Agora, a gente relaciona na bibliografia que mencionamos no estudo vários estudos de epidemiologistas reconhecidos mundialmente, inclusive uma que é uma brasileira que é professora da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, que é a Márcia Castro. Também tem estudos do Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, que demonstram claramente que medidas de distanciamento social, medidas relacionadas à prevenção foram fundamentais para reduzir as mortes em determinados municípios, e eles fazem estudos comparativos, né? Então eles pegam estados e municípios que adotaram medidas sanitárias mais rígidas versus estados e municípios que não adotaram essas medidas sanitárias e seguiram uma linha mais próxima com a adotada pelo governo federal. E fica evidente, estados e municípios que adotaram políticas mais alinhadas com o governo federal tiveram mais mortes, enquanto estados e municípios que adotaram medidas que contrariavam os interesses da política federal tiveram menos mortes. Tem um estudo também que já foi amplamente divulgado que mostra como os municípios
que tem mais eleitores do atual presidente da República, são os municípios onde mais morreu pessoas de Covid no Brasil. Então, há uma relação direta entre a população que acredita nesse rumo da política dada pelo governo federal e o número de mortes. Veja, eu não sou epidemiologista, o nosso estudo ele demonstra que essa é a política do governo federal, né? E junto com estudos epidemiológicos que existem e com várias projeções já feitas por diversos cientistas, tanto no Brasil como fora do Brasil, a gente pode afirmar com uma margem bastante confortável de segurança que se o governo federal tivesse adotado desde o início uma política condizente com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, se o governo federal tivesse se aliado a estados e municípios num federalismo cooperativo e não num federalismo de guerra, que é o que o governo federal instituiu nessa pandemia, né, de ficar brigando com estados e municípios, ao invés de atuar conjuntamente com eles, né, na adoção das medidas não farmacológicas, principalmente mais indicadas para a contenção da pandemia, a gente pode afirmar com muita segurança que teríamos menos infectados e menos mortos. Ou seja, eu não posso te quantificar, porque essa não é a minha especialidade e esse não foi o objetivo do nosso estudo. Eu só posso te dizer, a política do governo federal foi intencionalmente promover a disseminação do vírus até que atingíssemos a imunidade de rebanho por contágio e com isso a economia voltasse a ser liberada. E tanto que nem na vacina investiram, né? Porque eles acreditavam piamente que a imunidade por contágio resolveria o problema no Brasil. E o erro de cálculo ali, né? Pelo menos para quem tem um mínimo de compaixão, é que essa ideia ela embute um número de mortos muito grande, como nós estamos vendo no Brasil. Com os índices de mortalidade que a gente tem no Brasil decorrentes da Covid-19, para eu atingir a imunidade de rebanho, que seria 70% da população brasileira por contágio, a gente chegaria facilmente a 1 milhão e meio de mortos no país. Agora, com a vacina, isso vai ser reduzido. Mas os 500 mil mortos que nós temos, quase já, eles são uma resultante dessa política equivocada adotada pelo governo federal. Como eram as discussões com Osmar Terra e Carlos Luiza sobre a imunização de rebanho? Com o Carlos Luiza, zero. Com o Osmar Terra, ele me falou sobre essa ideia, mas muito superficialmente. Professor, se a gente for olhar alguns conselheiros do presidente, como o próprio deputado e ex-ministro Osmar Terra, a gente vai ver discursos favoráveis a essa estratégia de imunidade de rebanho sem o uso da vacina. Mas se for perguntar hoje para o presidente, para o ministro da Saúde, para os antecessores dele, provavelmente todos vão negar isso. E esse é um ponto analisado no estudo por meio de um item chamado consciência da ilicitude de determinadas condutas. De que forma essa consciência de ilicitudes fica demonstrada e o quanto que ela tem a ver com uma tentativa de negar a aderência a essa estratégia. É o que vários membros da CPI estão dizendo, que agora eles negam o negacionismo, né? A estratégia do governo é sempre de dizer e se desdizer ao sabor dos ventos e do sentido político das coisas, sem considerar os efeitos práticos concretos, inclusive sobre as vidas das pessoas que essas falas e ações possuem, né? Então, o governo, mesmo nesse modo agora que eles adotaram, o próprio Queiroga na CPI tá deixando isso claro, né? Fingindo que nunca defenderam isso, não adianta, porque isso está registrado em falas que são públicas,
em atos normativos e em atos de governo. E todos apontam no mesmo sentido, que é não incentivar as pessoas a usarem as máscaras, considerar todas as atividades econômicas como essenciais, ou seja, a economia não deve nem pode parar em nenhum aspecto por conta da pandemia, e não fazer qualquer tipo de propaganda pública para orientar e informar as pessoas sobre os benefícios que a máscara, o distanciamento social e evitar aglomeração podem trazer. E aí a gente tem no documento várias falas e atos nesse sentido, né, do governo federal, e que agora não adianta eles tentarem dizer que não fizeram isso, porque está documentado que fizeram isso, né? O máximo que eles podem dizer é que eles não acreditavam que essa estratégia de disseminação poderia causar tantas mortes. O Brasil registrou 2.693 mortes por Covid e ultrapassou a marca de 475 mil mortes. Mas aí entra num campo que é do direito penal. Inclusive, nós vamos recomendar à CPI, né, que ouça penalistas, né, que vão poder comprovar com certa facilidade, a partir dos elementos probatórios que nós trouxemos, que essa intencionalidade ela pode ser caracterizada ou como uma culpa, negligência, imprudência ou imperícia, ou mesmo do que os penalistas chamam de dolo eventual, que é quando eu sei que o que eu estou fazendo pode provocar um dano a terceiros, mas ainda assim eu vou fazer o que eu estou fazendo, porque eu quero, aí a razão do porquê não importa, né? Então, particularmente, eu acredito que os elementos que nós trouxemos aqui no relatório e entregamos à CPI são suficientes para, no mínimo, dar ensejo a investigações sérias no Brasil para apurar as responsabilidades por crime comum e por crime de responsabilidade das autoridades públicas federais pela política equivocada que adotaram desde o início da pandemia e que persistem adotando, mesmo mediante evidências científicas muito claras. E aí vamos ver se elas têm, de fato, justificativas técnicas e científicas plausíveis para continuar defendendo o que é indefensável, né? Professor Fernando Aidt, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um abraço. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo e dos canais oficiais, utilizamos áudios coletados pelos pesquisadores da USP, na Rádio Tupi, na Band News, na CNN Brasil e no UOL. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.